E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Então, sem enrolação, pessoal, vamos para a primeira pergunta, que é do Rian HBA. Eu acho que é assim que se fala, ela é assim, ó: Gai poderia vencer Hashirama usando 18 portões? Bom, irmão, eu acredito que sim, porque pensa comigo assim, ó: Gai lutou contra Madara com o modo Rikudo. Madara estava com o modo Rikudo, estava bolado, bijudo das caudas, então tinha muito poder, muito mais forte que Hashirama, e mesmo assim o Gai conseguiu botar pressão nele. Não venceria, mas conseguiu botar pressão. Então, se ele botou pressão, eu acredito que sim, ele poderia vencer Hashirama, já que Hashirama é mais fraco que Madara no modo Rikudo. Então, levando essa questão matemática das coisas, Hashirama é mais fraco que Madara, Gai chegou no nível de Madara, um pouquinho abaixo, então eu acredito que sim, Gai conseguiria vencer Hashirama usando 18 portões, porém ele morreria logo em seguida, então ficaria meio nula a vitória, mas na questão de poder eu acredito que sim, ele conseguiria vencer, que seria uma luta muito zica. Mas qual a opinião de vocês? Hashirama perderia pra Gai se ele usasse os 8 portões? Deixem nos comentários. Porque se eu ficar parado eu faço besteira. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Eduardo E. Priulio. Eu acho assim que se fala, ela é assim, ó: na sua opinião, qual o personagem mais esteticamente legal na obra de Naruto? Na minha opinião, são os irmãos Senju e o Gaara. Bom, irmão, esteticamente legal são muitos personagens bons. A obra de Naruto nos deu muitos personagens esteticamente bons e com histórias muito boas. Pra mim, que eu vejo em primeiro lugar assim, sem pensar muito, Kakashi, Itachi, tem um design zica, tem Minato, tem Kimimaro, tem muitos outros personagens. Na parte das mulheres também tem muitas mulheres muito bonitas na obra de Naruto. Então, mano, a obra de Naruto é muito bem feita nessa questão, são personagens muito bons, e as duas obras que eu mais vejo, assim, que tem personagens com design muito personagens muito bem desenhados, muito bem pensados e feitos, é Bleach e Naruto. São obras que tem personagens muito bons, muito bons mesmo. Onde, se a gente for pensar, porra, tem outros muito mais legais, tem outros muito mais tristes, mas desses dois tem os designs de personagens mais legais, Naruto e Bleach. Dragon Ball, por exemplo, tem uns designs muito só que são uns designs um pouco surreais, uns cabelos mais pra cima, aquela coisa mais diferenciada. O que é também, o que toda vez que eu vejo, por exemplo, Majin Vegeta, mano, o cara é bolado demais, o Trunks é demais também. Só que aquela coisa, eles são mais surreais, são personagens um pouco mais diferentes, sabe? Assim como o One Piece também, que tem uns personagens muito diferentes, tem personagens, só que eles são feios, né? Então, o design deles não é bonito. Mas já em Naruto e Bleach, os designs são muito bem feitos. E esses personagens que eu falei por cima, assim, são os que eu mais gosto na questão de design, e são muito mesmo. Mas digam pra mim qual que vocês acham mais legal, quais personagens que esteticamente são mais na obra de Naruto, e também se tu quiser dizer na obra de Bleach, diz pra mim aí, pra gente ver qual é a opinião de vocês. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do I Barros. Essa pergunta é boa, ela é assim, ó: salve, irmão, salve. Por que no começo de Naruto, Kakashi não usou o Kamui para cortar o braço de Kakuzu e se livrar da prisão de água? Bom, irmão, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, a obra, ela progride, ela tem progressão. E naquela época, Kakashi, mesmo historicamente, dentro da história da obra, ele já tinha o Kamui e já sabia usar o Kamui. Na obra em si, ele não tinha esse poder. Esse poder nem existia ainda na obra, mesmo que historicamente existia, mas na questão da obra estar sendo feita, ele não existia ainda, entendeu? Então, aquele poder, Kakashi não tinha. Ele não tinha na obra, mas ele tinha historicamente dentro do universo da obra. Então é coisas de falha de roteiro ali, sabe? Os poderes vão se criando aos poucos e o personagem vai evoluindo, e ele não usa poderes porque ele não tem naquele momento, na obra, mas sim na história da obra. Então ele não usou porque naquele momento ele nem tinha sido criado aquele poder. Ele só tinha o Sharingan, e o Mangekyou Sharingan ainda não tinha sido mostrado, nem os poderes daquele olho, beleza? Foi mostrado só no Shippuden, se eu não me engano, na luta contra Deidara, beleza? Então ele não usou esse poder, porque ele tecnicamente não tinha esse poder dentro do contexto da obra, mas só na história da obra ele tinha, mas no contexto não, beleza? Não pode ser, é ele, o demônio do gás oculto. Então eles sabem que sou eu, Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Paulo PHH, o cara é bolado. Ele é assim, ó: boa, Luiz, como você acha que seria o rumo da história da obra de Naruto se ao invés de encontrar o Obito no meio das pedras, Madara tivesse encontrado o corpo de Shisui na cachoeira? Tamo junto, irmão, obrigado pela pergunta. Tua pergunta é muito boa, só que ela requer um pouquinho mais de tempo para responder. E assim, ó, o rumo da história seria um rumo totalmente diferente, porque Shisui era um personagem totalmente diferente de Obito. Ele tinha outras características que deixavam ele mais centrado. O Obito ainda era um personagem muito perdido quando ele foi encontrado por Madara. Ele não tinha um norte muito bem feito, ele ainda era perdido. E por causa disso, Madara conseguiu manipular ele. Madara tinha esse poder de manipulação, e em Obito foi muito mais forte, porque Obito tinha a mente mais fraca. Ele era mentalmente mais fraco. Já Shisui não. Shisui era um personagem que era muito mais forte mentalmente. Ele tinha um centro, ele tinha um norte, ele tinha o que ele queria fazer, onde ele queria chegar, como ele queria ser.
Então o Shisui era muito mais forte nessa questão e tinha mais um centro no norte. Seria muito mais difícil o Madara manipular ele. Já o Obito não, o Obito era mais manipulável, era um personagem mais fraco nessa questão mental. Então seria totalmente diferente, talvez Shisui não fosse pro lado de Madara, e se fosse, não obedeceria como o Obito obedeceu. O Obito obedeceu cegamente às ordens de Madara, sem pensar nas consequências e tudo mais, mudou totalmente quem ele era, se transformando em outra pessoa. Então eu acredito que na questão de Shisui, ele não faria tudo isso, ele faria coisas diferentes. Ele agiria de formas diferentes e assim não cumpriria os planos de Madara de maneira exata. Talvez no fim ele mudasse de lado antes do que o Obito mudou, porque o Obito no fim ele percebeu tudo que tinha acontecido e mudou de lado. Já no caso de Shisui eu acredito que ele poderia mudar de lado antes e algumas coisas não aconteceriam, algumas mortes seriam evitadas, porque Shisui não ia querer fazer, porque a mente dele já era muito mais bem formada que a mente de Shisui, se os dois fossem encontrados naqueles períodos ali, beleza? Então eu acredito que Shisui até poderia fazer os planos de Madara, mas não faria como o Obito fez, cegamente, sem questionar nada, simplesmente fazer. Ele faria de uma forma diferente se fizesse, porque Shisui tinha outra visão do mundo, outra visão do que fazer para salvar o mundo e tudo mais. Ele via mais a questão do amor e tal, totalmente diferente de Madara e Obito. Então essa é a minha opinião, mas deixa a opinião de vocês nos comentários. O que aconteceria se Shisui fosse encontrado no lugar de Obito no lugar de Madara? Se Shisui fosse encontrado no lugar de Obito por Madara? Deixa nos comentários. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Aleph As. Ela é assim, ó: Luiz, fala pra nós onde você está assistindo a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Boa, irmão, a terceira temporada de Nanatsu no Taizai, bom, dá pra assistir qualquer anime no Crunchyroll. É um anime onde tu vai pagar o lugar de lá o site e tudo mais. É o melhor, não tem vírus, não tem nada. E assim tu ajuda a cena dos animes. Mas se tu não tem condições, tem muitos sites aí que dá pra assistir. Um dos que tá funcionando agora e que não tem tanto clique, redirecionamento para outros sites, propagandas e tal, é o Super Animes. Tá funcionando mais ou menos ali. Não é uma indicação minha, pessoal, porque assim, ó, esses sites que são piratas, eles podem ter vírus, eles podem ter outras coisas que podem atrapalhar teu computador, minerar criptomoedas e um monte de outras coisas aí. Então, infelizmente, não posso afirmar para vocês que funciona, que não, é na tua conta e risco. E outra coisa, quem gosta vai atrás. E eu recomendo que sim, assinem Crunchyroll. Mesmo que o Crunchyroll seja um site que tu tem que pagar e tudo mais, ele vai te dar suporte. Ele vai te dar um agulho de qualidade, e tendo uma coisa de qualidade ali e ajudando a cena é o mais importante. Então se tu puder ajudar a cena, assiste lá no Crunchyroll. Não tenho nada pago aqui, e nem, infelizmente não estão me pagando nada, poderiam estar, mas é uma recomendação de coração para vocês, porque quem tem condições faz, quem não tem vai no Esperatão, mas toma cuidado para não pegar nenhum vírus no teu computador, toma cuidado para não ser literalmente, beleza? Então vai sereno que vai dar certo, beleza? Vai assistir teus animes. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.